Bom dia a todos e começamos por pedir desculpas por esse ligeiro atraso. Não sei se... Ligeiro, não é, doutora Elisa? Mas pronto, o importante é que vamos começar. Ilustres preletores, bem-vindos a Angola, né? Para firmas estrangeiras. Honra-nos bastante a vossa presença, venerando os juízes dos tribunais superiores cá presentes, a doutora vice-presidente do Tribunal de Contas, a doutora Adminhas, a doutora Elisa Rangel, o doutor Capeça, é do Tribunal Supremo. Dizer que a minha primeira experiência de arbitragem foi com a doutora Elisa Rangel, que na altura era uma das principais referências da arbitragem cá em Angola. Hoje emprestada ao Tribunal de Contas. Digníssimos magistrados presentes, distintos advogados, ilustres representantes de entidades acadêmicas, empresários, minhas senhoras e meus senhores. Honra-nos imenso dirigir algumas palavras nesta cerimónia de abertura do Congresso de Arbitragem, uma iniciativa da Ordem dos Advogados de Angola, da Câmara do Comércio e Indústria de Portugal e da MG Advogados. Este congresso acontece em um momento em que Angola se encontra perante um grande desafio de consolidar um sistema de justiça mais célere, mais independente, mais tecnicamente adaptado às exigências do mundo econômico e jurídico contemporâneo. Nesta lógica, a arbitragem aparece como um instrumento indispensável, ou seja, sem o qual não será possível implementar-se em Angola um ambiente de negócio aceitável, entre outras vantagens. Desde 2003, que Angola conta com uma lei de arbitragem moderna, refiro arbitragem voluntária, inspirada na lei modelo do Incitral, que é reconhecida internacionalmente pela sua estrutura e coerência como um modelo bastante assertivo. A isto somam-se dois marcos muito importantes no plano internacional. A ratificação em 2017 da Convenção de Nova Iorque, de 1958, que facilita o reconhecimento e execução de sentenças arbitrais estrangeiras. E a adesão em 2022 à Convenção de Washington de 1955, que criou um instrumento essencial para a resolução de litígio entre Estados e investidores estrangeiros. Estes avanços mostram que o nosso país está, do ponto de vista normativo, preparado para integrar-se plenamente no sistema arbitral internacional. Contudo, a prática ainda não acompanha esta evolução normativa. Em muitos setores, a arbitragem continua a ser vista como uma exceção e não como uma adoção natural e eficaz de resolução de litígios. A maior parte dos contratos comerciais ainda são celebrados sem cláusulas compromissórias. E muitos profissionais do fórum ainda desconhecem as reais vantagens do processo arbitral. Por isso, é com enorme entusiasmo que anunciamos hoje um passo determinante. A Ordem dos Advogados de Angola vai implementar o próprio Centro de Arbitragem. Trata-se de uma decisão estratégica. A arbitragem institucionalizada, com regras claras, é uma estrutura independente e representa mais confiança para os operadores econômicos, um ambiente de resolução de litígio mais técnico, célere e imparcial e, sobretudo, uma oportunidade para valorizarmos a arbitragem e os advogados angolanos. No momento em que se debate se árbitros estrangeiros devem representar partes estrangeiras em processos sediados em Angola, a nossa resposta é clara. E relembro que temos um acórdão do Tribunal Constitucional e um acórdão do Tribunal Supremo que deixou claro que não há nenhum impedimento que partes envolvidas em arbitragem em Angola podem ter, de facto, representantes estrangeiros. E a isto, nós entendemos que o momento, em vez de discutirmos questões protecionistas, é do investimento na formação e na qualificação dos profissionais angolanos. É o único caminho seguro para afirmar a nossa competência. Não se trata de levantar barreiras ou adotar posturas protecionistas. Trata-se de elevar o nível da advocacia e da arbitragem nacional para que os nossos quadros possam competir, colaborar e em pé de igualdade com os melhores do mundo. E aqui o papel dos advogados é central. São os advogados que redigem os contratos, são os advogados que podem incluir ou omitir cláusulas arbitrais, são os advogados que orientam os seus clientes sobre riscos e benefícios de cada via de redução de conflitos. Deixar aqui claro que a Ordem
apostou na formação de árbitros e ontem mesmo concluímos a formação dos primeiros 30 árbitros advogados. Porque entendemos que fomentar a cultura da arbitragem passa, inevitavelmente, por um compromisso ativo da nossa classe. Minhas senhoras e meus senhores, este congresso não é apenas uma reunião técnica, é um ponto de partida para a transformação prática da arbitragem em Angola. Queremos ver um sistema mais aberto, mais confiável e mais competitivo. E queremos que o nosso centro de arbitragem da Ordem dos Advogados seja uma referência no nosso continente. A arbitragem está pronta, a lei existe, os tratados estão assinados, falta agora a prática, a confiança e o compromisso. E por último, chamaria um desafio aos preletores e os presentes, refletirmos a uma questão que ontem discutia com a veneranda doutora Elisa Rangel. Se não é momento em Angola de pensarmos na implementação de uma instância superior para a arbitragem. Explico-me do ponto de vista prático qual é a relevância. Porque naquelas situações em que as partes não abdicaram do recurso, as sentenças arbitrais acabam sendo objeto de recurso nos tribunais estaduais. No final, voltamos ao ponto de partida. A morosidade que caracteriza e os outros inconvenientes da justiça estadual que justifica cada vez mais o surgimento da arbitragem. É verdade que não é uma realidade muito conhecida, não é? Tem-se discutido muito, sim senhora, na doutrina, mas se não pensarmos em mecanismos de as sentenças arbitrais não acabarem voltando ou o litígio para os tribunais estaduais, a arbitragem vai continuar a ser um meio de resolução inicial e não o final dos conflitos. Minhas senhoras e meus senhores, agradeço a todos, muito obrigado pela atenção e desejo um congresso produtivo, com ideias claras, viáveis e um forte espírito de colaboração. Muito obrigado.